você na Vivos, é você louvando com a gente, é você que adora o nome santo de nosso Senhor e Salvador conosco nessa tarde tão boa. Hoje é dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é um dia consagrado às bruxas, consagrado à festa chamada Halloween. Com certeza uma festa que não procede de Deus, uma festa que vem de Satanás, para que de uma forma bem clara, sem meios termos, roubar as almas, roubar as pessoas, levar as pessoas, em consequência de toda uma tradição, a prestar culto, a prestar louvor ao inimigo de nossas almas. Eu quero chamar a tua atenção nesta tarde, e eu quero chamar a tua atenção para que você entenda, irmãos, que nós somos chamados pelo Senhor para vivermos de uma forma diferente. Somos chamados pelo Senhor para pregarmos uma palavra que bate de frente com todas as obras das trevas. Nós, como servos do Senhor, você que me ouve como servo de Deus, nós não podemos de forma alguma compactuar com a obra das trevas. Nós não podemos concordar com aquilo que dizem que é cultura. Ah, Elias de Oliveira, é cultura, mas nem toda cultura é boa para a nossa cultura como servos do Senhor, porque nós somos chamados para vivermos uma vida nova, somos chamados para vivermos algo que o Senhor quer para as nossas almas. E a você que acha que não tem nada a ver, que é que tem, nada a ver, Elias Oliveira, pastor, nada a ver, que é que tem, é só mais uma festividade, e nós até adaptamos, nós até demos uma cara, passamos uma maquiagem nela, e essa festa que era pagã, que era satânica, que era uma festa antiga de culto aos mortos, inclusive, ela tornou-se, de certa forma, algo mais para atrair as pessoas à igreja, Elias Oliveira. Pastor, através do Halloween, nós estamos evangelizando. Através dessa festa, nós estamos alcançando as pessoas. Muitas pessoas agem, pensam e falam isso. Mas eu quero afirmar para você, à luz da palavra de Deus, que o Eterno não nos chamou para esse tipo de prática, nem tampouco de pregação do Evangelho. O Eterno nos chamou e preparou-nos para que nós pudéssemos pregar um Evangelho de poder. De poder. A unção que nós temos para pregar o Evangelho não depende, de forma alguma, da adaptação de uma festa pagã, de uma festa satânica, para que, através desses costumes, alcançarmos os perdidos. Não é nos assemelhando aos ímpios, não é nos assemelhando àqueles que estão nas trevas que nós vamos pregar o Evangelho. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo deixou-nos uma ordem contrária. Ele diz, sede meus imitadores como eu sou do Pai. Sede meus imitadores como eu sou do Pai. Então, se você deseja pregar o Evangelho, você que me ouve, Elias Oliveira, eu quero pregar o Evangelho, inclusive nesta data consagrada às trevas. Sede meus imitadores como eu sou do Pai. Esta é a afirmação do Senhor Jesus Cristo para você. Não é imitando os pagãos, não é imitando os ímpios, os gentios, não é imitando aqueles que vivem no pecado, que nós vamos conseguir a unção do Espírito de Deus para manifestarmos a palavra do Senhor com autoridade, para pregarmos a mensagem de salvação, a mensagem salvífica de Cristo Jesus. Não é através dessas coisas, irmãos. E não é através da adaptação do Halloween para o contexto evangélico, para o contexto gospel, que nós vamos alcançar as pessoas. Não, inclusive, há uma recomendação no Antigo Testamento muito clara com relação a estas situações. Quando você lê Isaías capítulo 5, versículo 20, por exemplo, nos diz a palavra: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão, e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce, e o que é doce ficar
amargo. Você vê a profundidade desse texto de Isaías, irmãos? Talvez você fale, Elias, mas olha o contexto em que Isaías está falando isso. O contexto é o mesmo. É o mesmo contexto. É o contexto dos dias ruins de Israel. É o contexto em que Israel se dava, se envolvia, procurava buscar nos deuses, procurava buscar na cultura pagã, na cultura dos gentios, algo para que a sua fé, a sua religião ganhasse vida, se assim podemos dizer. E esse secretismo, irmãos, e esse secretismo que Israel buscou tantas vezes, nós sabemos qual foi a consequência. Nós sabemos qual foi o final desse secretismo. Todas as vezes que Israel buscava lá no paganismo algo para trazer para dentro da nação, o Senhor pesava a mão sobre aquela nação. O Senhor permitia que eles fossem escravizados. O Senhor permitia que eles perdessem as guerras. E tão intenso foi o pecado daquele povo que eles perderam a sua condição de Estado e tornaram-se província, quando Cristo veio à Terra, província do Império Romano. Amados, nós não podemos de forma alguma buscar essas adaptações como faziam aquele povo. Nós não podemos nos espelhar em Israel nos seus dias maus. Na verdade, nós precisamos ler esse texto e trazer para a nossa realidade aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Senhor está revelando na sua palavra. Nessa onda contemporânea em que o Evangelho tem procurado adaptar tudo que é do paganismo, tudo que é do povo que não tem o Senhor como Deus das suas vidas, nós vemos que a igreja também está sendo aprisionada pelo maligno. A igreja está sendo aprisionada pelo inimigo, e essa forma de aprisionamento nós enxergamos com as heresias que são ensinadas. As heresias que são ensinadas cada dia em maior quantidade dentro das igrejas. A igreja deixou de ser cristocêntrica para que a vontade do homem estivesse no centro. Eis aí uma das consequências. É o afastar do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes, irmãos, em que a igreja procura envolver-se com a cultura, envolver-se com essas situações pagãs, pecaminosas, ímpias, a consequência é o afastamento, a mortificação da ação do Espírito Santo de Deus no seio da igreja. E nesta onda maligna, nós vemos a adaptação de festa junina gospel, arraial gospel, nós vemos boate gospel, balada gospel, Halloween gospel, enfim, daqui uns dias vão inventar inferno gospel e outras coisas mais aí, porque já temos filme pornô gospel, já temos igreja pornô gospel, já temos de tudo gospel, um pouco, irmãos, por incrível que pareça, lamentavelmente. Lamentavelmente. Mas você não veja isso, irmãos. Por favor, em nome de Jesus. Você que me escuta, não enxergue isso como uma forma de valorizar o Evangelho. Não, de forma alguma, não entenda dessa forma. Não entenda que o Evangelho esteja avançando, esteja modernizando, porque o Evangelho é imodernizável. Claro, essa palavra não existe, mas vamos lá. O Evangelho é imodernizável. O Evangelho é eterno. O Evangelho é para sempre. A palavra de Deus é a mesma hoje, mas também foi esta palavra que nós temos hoje, há 2000 anos atrás. E se houver mundo nos próximos 2000 anos, com certeza a mesma palavra será, porque a palavra de Deus é imutável. E como foi no passado, também é no presente. Poucos querem ouvir a verdade de Deus. A verdade de Deus, irmãos, não cai legal no ouvido. Não causa boa sensação no ouvido das pessoas. As pessoas não têm prazer em ouvir a verdade do Senhor porque elas estão interessadas em satisfazer a sua carne. E como nós, cristãos evangélicos, agora gospel,
Como nós não podemos satisfazer a nossa carne, por exemplo, participando de uma balada comum, indo no Halloween ou numa festa junina comum, o que é que fazemos? Vamos satisfazer a carne, mas para tal, vamos adaptar. Mas uma coisa que nós esquecemos e que todos esquecem é que a fundamentação, a origem continua ativa. Há situações, amados, que nós não podemos atualizar, fazer um upgrade. Não podemos. Porque a origem é condenável, a origem é ruim. Como é que eu posso trazer para o contexto do Senhor algo que eu sei que foi criado para honrar, para glorificar o maligno? Como, irmãos? Como adaptar essas situações? Impossível adaptar. Nós precisamos estar atentos a todas essas verdades, queridos. Talvez você fale, Elias Oliveira quer ser muito radical, Elias Oliveira quer ser santarrão, pastor Elias Oliveira deve ser chato pra caramba, deve ser chato pra caramba. Eu quero falar pra você que eu sou só um pouquinho chato, mas chato de verdade foi Jesus Cristo, radical de verdade foi Jesus Cristo, porque um dia ele chegou no templo, ali encontrou um tanto de pessoas que estavam servindo o templo, por incrível que pareça, fazendo ali o câmbio, vendendo os animais para o sacrifício. O que foi que Jesus fez? Ele colocou-os para fora na base do chicote, e ainda proferiu algumas palavras não muito legais a respeito daquelas pessoas. É isso aí, irmãos. Se eu sou chato, meu Jesus Cristo. Chato foi Jesus. Se Jesus fosse nosso contemporâneo, se ele estivesse hoje desenvolvendo seu ministério aqui na terra, certamente não entraria em muitas igrejas. E se entrasse, ele entraria com um chicote na mão para quebrar as heresias, para derrubar os altares que são levantados a Satanás dentro dos templos. Hoje eu quero falar para você, de forma específica, a respeito do Halloween. Hoje é 31 de outubro, é dia dedicado a Satanás através dessa festa. Vamos lá, mas qual a origem do Halloween? Qual a origem? O Halloween se deriva dos ritos dos druidas, sacerdotes de tribos europeias chamadas celtas, para celebrar o dia em que Samã, o deus dos mortos, invocava os maus espíritos a reunir-se na última noite do ano para examinarem o futuro e lembrarem dos seus antigos lugares na terra. Então esta é a origem. Nós vemos, irmãos, que é uma festa claramente pagã. Então nós vemos que a origem do Halloween é esta. Tem origem no povo celta. E os celtas, eles cultuavam numerosos deuses, dentre objetos naturais como árvores e lagos. Seus sacerdotes, os druidas, que geralmente eram adivinhos, magos ou bruxos, costumavam fazer grandes fogueiras no Halloween, aparentemente com o propósito de proteger-se dos maus espíritos. Gradualmente, a festa do início do outono adquiriu uma característica sinistra. Crê-se que nesse dia, fantasmas, fadas, bruxas, demônios de todas as classes e doentes rodavam por ali. Era o tempo favorável para aplacar os poderes sobrenaturais. Assim mesmo, se cria que o Halloween era o dia mais apropriado para todo tipo de adivinhações sobre casamento, sorte, saúde e morte. Este era o dia em que, de uma maneira especial, os pagãos invocavam a ajuda do diabo para esses propósitos. Então essa é uma definição das origens do Halloween, bem como da prática do Halloween pelos celtas. Você vê como é, irmãos? O que é que você pode pensar desses costumes, adaptá-los e praticá-los nos nossos dias? O que é que você pode aproveitar? Nada, irmãos. Nada pode ser aproveitado. Se você fizer uma pesquisa na internet, se você pesquisar numa biblioteca, você vai encontrar esses mesmos princípios, talvez descritos de forma um pouco diferente, mas todos apontando para o paganismo, apontando para essa festa satânica. Como é que você vai trazer essa festa satânica para dentro da sua igreja?
Como é, meu amado, que você vai trazer essa cultura satânica, pagã, para dentro do nosso contexto de vida? Como? Eis aí o grande problema, amados. Eis o grande problema. Vivemos dias em que tudo é aceitável. Tudo é aceitável. As pessoas estão comendo tudo, de qualquer forma. Ninguém mais para buscar o discernimento de Deus. Ninguém está interessado no discernimento, na orientação, na direção do Senhor. As pessoas estão agindo da forma que acham interessante, da forma que acham que convém. E aí é que mora o perigo. A partir do momento que nós agimos assim, as consequências são terríveis, terríveis. Porque o pecado, e isso gera pecado, o pecado faz separação entre Deus e o homem. O homem afasta-se do Senhor em consequência da prática do pecado, a partir do momento que nós procuramos gospelizar práticas pagãs, costumes não cristãos, nós estamos levando para dentro da nossa vida, escondidinho, irmãos, escondidinho num rótulo evangélico, num rótulo gospel, práticas que honram e glorificam somente a Satanás. Somente a Satanás. Entendam isso. Impossível Deus receber a honra e a glória nesses atos. E nós sabemos, e é a recomendação do Senhor, que tudo quanto venhamos a fazer, tudo quanto façamos, é preciso que Deus receba a honra e a glória. E não me venha com essa conversa, com esse blá, 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 blá. Não me venha com esse papo furado, que hoje tudo pode, porque o nosso objetivo é alcançar as tribos, alcançar aqueles que estão envolvidos nessas práticas, e se nós nos assemelharmos, nos aparentarmos com Ele, vamos ter facilidade, uma porta se abre para que nós possamos falar do Evangelho. Não, isso é mentira, isso é engano do diabo, isso é engodo de Satanás, isso é para enganar as pessoas que não conhecem a palavra, isto é para enganar aqueles que estão tomando leite, que ainda não comem a comida sólida da palavra, e você precisa comer aquilo que é sólido, a palavra de Deus. E você que é pai, você que é mãe, você que é pastor, você precisa ensinar na tua igreja, ensinar a sã doutrina de Cristo para o teu rebanho, pastor. Ensinar a sã doutrina de Cristo para teus filhos, pais. Ensine a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus. E é preciso explicar para a criançada, explicar para os nossos filhos que esse dia é o dia das bruxas, e o dia das bruxas é um dia dedicado a Satanás, e que as bruxas não têm comunhão com o Senhor. É preciso mostrar na palavra que Deus condena toda sorte de bruxaria. A Bíblia é o nosso parâmetro de fé, e você precisa doutrinar as crianças, porque quando elas ligam a televisão, elas enxergam que esses costumes são disseminados de uma forma legal, de uma forma boa. Quando vão para as escolas, nas escolas isso é ensinado como algo legal, como algo bom. Mas nós precisamos contrapor o ensinamento do diabo, mostrando a palavra de Deus, dizendo a verdade. Irmãos, precisamos falar a verdade. As nossas crianças, nossos filhos, o seu rebanho, pastor, precisa ouvir a palavra de Deus, mesmo que não seja tão gostosa quanto participar do Halloween, mesmo que não seja tão gostoso. Salmo capítulo 25, versículos 4 e 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Eis aí, é assim que é preciso que a nossa vida seja. Nós precisamos almejar pelos caminhos do Senhor. Nós precisamos entender os caminhos do Senhor, e isso só é possível quando você fala para o teu filho, quando você prega na igreja a verdade de Deus. Nós precisamos entender a verdade de Deus. Ainda em Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9, nos diz o pregador: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. É isso que você precisa ter para dar aos teus filhos.
Pai, você precisa ter estas coisas para deixar para os teus filhos. É ensinar a palavra de Deus. É a instrução que levará os teus filhos a andar no caminho do Senhor. E você, com a influência de pai que você tem, os pais têm uma influência positiva sobre a vida dos filhos. Os filhos preferem ouvir os pais e você precisa ensinar o caminho do Senhor, ensinar a verdade de Deus, porque é ensinando a palavra do Eterno, falando a verdade a respeito dessas coisas malignas que nós vamos resguardar os nossos filhos das mãos do diabo. Nesses últimos tempos vemos que essa onda de bruxaria está cada dia mais em moda. Cada dia vemos mais coisas a respeito de bruxaria. Harry Potter, entre outros filmes que pregam essa linha. Irmãos. E as crianças são doutrinadas pelo diabo através desses filmes. As crianças são doutrinadas pelo diabo através dessa literatura. Mas você precisa colocar na cabeça do teu filho a literatura verdadeira. E a literatura verdadeira é a palavra do Senhor. Você precisa ensinar ao teu filho a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3 nos diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isto é ensinar a palavra, irmãos. É ensinar a palavra, é inculcar na cabeça da criança a necessidade que eles precisam estar de acordo com os princípios bíblicos. Fale isso de uma forma simples, mas de uma forma verdadeira, para que ela possa assimilar. E a Bíblia nos diz que essas crianças que são ensinadas na palavra não se desviam do caminho do Senhor. São doutrinadas na palavra, não se desviam do caminho do Senhor. Pastores, ensine também as crianças da tua igreja, ensine também aos recém-convertidos, ensina também ao povo da tua igreja o caminho do Senhor, a vontade de Deus, para que eles não se deixem envolver, não se deixem enganar por toda sorte de ensinamentos vãos, ensinamentos pagãos, que hoje são disseminados pela mídia. Meu Deus, quanta coisa! Enquanto nós vemos muito pouco de Deus na televisão, vemos muita gente falando um tanto de coisa na televisão a respeito de Deus, mas um pouco desassociado da palavra, em contrapartida, vemos que Satanás, de forma maciça, tem pregado, tem ensinado, tem doutrinado, tem feito, entre aspas, tem feito a cabeça dos filhos, Ensine teu filho o caminho do Senhor. Não os deixe ser dominado pelas trevas. Não os deixe ser dominado. Ensine, amados. Nós precisamos mostrar na palavra. Os nossos filhos precisam crescer entendendo que a nossa lei básica é a Bíblia, é a primeira lei que nós temos. E esta lei, ela é fundamental para o nosso viver, é fundamental para a nossa vida. E a partir do momento que você ensina a Bíblia, mostra na palavra, aquilo há de ficar gravado no coração e há de ter efeito positivo sobre a vida. Mas o que a Bíblia ensina a respeito das bruxas? Você já parou para analisar sobre esse tema? Estamos falando de Halloween, a festa das bruxas. Estamos falando dessa festa pagã que toma vida cada dia mais, cada ano mais. Inclusive hoje, muitas igrejas celebrando Jesusuim, Elohim, entre outros nomes criativos que dão quando gospelizam. Gospelizar é o neologismo do Elias Oliveira. Essa palavra não existe, claro. Mas estão gospelizando festas pagãs, práticas diabólicas, satânicas e trazendo para o contexto da igreja. Mas o que a Bíblia diz a respeito das bruxas? Nós temos uma série de textos nos quais a palavra do Senhor, de forma clara, condena toda associação com esse tipo de prática. Mateus capítulo 9, versículo 42. Ouça. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe fosse pendurado
ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Então essa é a recomendação, irmãos. Essa é a recomendação com relação àqueles que estão trazendo para dentro do contexto da igreja essas práticas pagãs, essas práticas malignas. Ouça o que diz Cristo Jesus. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe fosse pendurado ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Ouça para você que está aí, sei lá, inventando essas coisas, trazendo para dentro da igreja estas coisas. Esta é a condenação de Cristo Jesus para você. Ouça com atenção, leia com atenção. Não brinque com a palavra de Deus. O Senhor deixou uma sentença sobre a tua vida. Portanto, não queira trazer o engano de Satanás para fazer tropeçar os pequeninos da casa do Senhor. Não insira estas coisas. Não contextualize essas práticas. Cuidado com a sentença do Senhor sobre a tua vida. Mas ao lermos também a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, nós vamos ver outra recomendação do Senhor. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria. Irmãos, esse é um texto que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, ser ensinado na igreja. Nesses dias tão complicados em que vivemos, dias tão difíceis em que vivemos, nós precisamos ensinar esse texto para que ele fique vivo dentro da cabeça das crianças, para que elas entendam que aquilo que eles enxergam no desenho animado, aquilo que eles têm assimilado nos desenhos animados, nos filmes, é contrário à palavra de Deus. É contrário à vontade do Senhor. Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12, continua dizendo: Não permitam que se ache alguém entre vocês que faça encantamentos, que seja médio, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica estas coisas. Você tem ensinado isso para o teu filho? Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 10 até o 12. Tem sido uma palavra de ensinamento na igreja? Quantas vezes você já leu esse texto para o teu filho? Quantas vezes você já falou para ele, olha filho, essa onda espírita, essa onda de magia que você vê nos desenhos animados, essa onda espiritualista que você vê nos desenhos animados, Harry Potter, enfim, outros filmes mais por aí, isso tudo bate de frente com a palavra de Deus. Contraria a palavra de Deus. Todos esses filmes, todas essas práticas contrariam a palavra de Deus. E você precisa falar a verdade para o teu filho. Falar a verdade desde muito jovem, desde muito pequenininho, irmãos. Hoje uma criança com 2 anos senta-se à frente da televisão e passa horas e horas enchendo a sua mente com ensinamentos diabólicos. E você precisa ter o antídoto. E um deles é retirar teu filho da frente desses desenhos malignos ou de filmes malignos, claro. Mas mesmo assim, Satanás continuará a investir. Então você precisa ter o antídoto e mostrar na Bíblia que é a nossa lei maior, a verdade de Deus. Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12. Ouça mais. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até o dizê-lo é torpe. Amém, irmãos? E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Você tem condenado as obras das trevas? Você tem condenado as obras das trevas? Muitas vezes não. Muitas vezes você tem sido alguém que compactua, alguém que aceita, alguém que é permissivo, e o diabo vai adentrando ao teu lar. E quando o teu filho cresce, que vira um bichinho difícil de se mexer, complicado, aí você fica falando, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Errou na não observância dos ensinamentos do Senhor, que está aí claro na palavra do Senhor. Está aí claro na Bíblia. Errou por não observar os ensinamentos do Senhor.
Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Eis a recomendação do próprio Cristo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Ensine isso, irmãos. Ensine a criança que essas coisas procedem do diabo. E o diabo é um senhor. Fale do diabo para teus filhos. Ensine os filhos, ensine na igreja quem é o diabo. É preciso estudar sobre o nosso inimigo. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Nossos filhos precisam conhecer o nosso inimigo. A igreja precisa conhecer o nosso inimigo para que eles possam andar de forma segura e saber como resistir a esse inimigo. Resistir a esse inimigo. Entenda isso, irmãos. Não é possível servir a dois senhores. Porque a partir do momento que você serve a dois senhores, há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. E geralmente, quando você abre esse espaço na tua vida, o odiado e o desprezado, com certeza, é o Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você. Procure colocar Deus na vida da gente. Efésios capítulo 5, versículos 8 e 10. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Mas para que você possa discernir o que é agradável a Deus, é preciso que seja ensinado. A igreja precisa conhecer, os filhos precisam conhecer. Ensine teu filho que Halloween é uma obra das trevas, de louvor e adoração a Satanás, e que não cabe a nós, não há dentro da nossa vida de forma alguma lugar para essa festividade. Nós precisamos entender, irmãos, e ainda compreender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, contra Satanás, contra os demônios, contra esses bichos ruins das trevas. Esses são os nossos opositores, são os nossos inimigos, e eles não gostam nem um pouquinho de você. O que Satanás tem para fazer, tem como objetivo na sua existência, é a destruição da nossa comunhão com Deus. A destruição. E ele não vai poupar tempo, não vai poupar esforço, não vai de forma alguma, irmãos. Ele mobiliza toda a mídia, ele mobiliza toda uma cultura, ele mobiliza todo um povo, ele mobiliza tudo que está ao seu alcance para que aqueles que querem seguir a Cristo Jesus possam tropeçar, possam cair e errar o caminho. Entenda isso. Portanto, meu irmão, em nome de Jesus, não permita jamais que dentro da tua casa adentre o Halloween através desses simbolismos. Ou dentro da tua igreja haja um espaço reservado para Satanás através dessas festas adaptadas. Não permita, amados, não permita em nome de Jesus. Essa mesma recomendação serve para as demais práticas adaptadas que nós temos na igreja hoje. Nós temos Arraiá Gospel, Festa Junina Gospel, nós temos Páscoa Gospel, Natal Gospel. Quando eu falo essas festas aí, irmãos, Páscoa, por exemplo, com direito ao coelhinho, com direito ao ovinho, Natal com direito a Papai Noel, renas, duendes e o capeta A4, não é? Meu Deus, quanta coisa! Isso tudo vem lá dos quintos dos infernos, gente. Entenda isso. E nós não podemos, de forma alguma, amados, abrir a nossa vida, o nosso lar, para que o diabo coloque o seu dedão lá dentro. Cuidado com teus filhos, crie filhos para o Senhor. Crie filhos para o Senhor. Se teu filho estuda numa escola e lá fazem esse culto a Satanás, proíba, vá até a direção da escola e diga que você não permita que teu filho participe. Isso também serve para a festa junina, que é muito comum nas escolas.
Proíba. Tem filhos de crente, irmãos. Tem filhos de crente que dança quadrilha na escola. Por incrível que pareça. Amados, errais por não conhecerdes as Escrituras, já falava o Senhor. E muitos estão jogando seus filhos nas mãos de Satanás. Estão selando o destino dos seus filhos, colocando-os nas mãos de Satanás, exatamente por errarem, pois não conhecem a palavra de Deus. Mas estamos aqui com o alerta de Deus. Estamos aqui com o alerta do Senhor para você. Estamos aqui para falar para você que é preciso que a tua vida seja unicamente, exclusivamente do Senhor. E que nela não pode existir nenhuma sorte de espaço para o diabo, seja qual for a prática, seja qual for o caminho, seja qual for a forma, você não pode abrir lugar na tua vida para o diabo. Não pode. E tudo aquilo que bate de frente, e tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, é abrir espaço para o diabo na vida. Portanto, amados, finalizando esta palavra, por favor, não permita que a tua igreja assimile essa cultura satânica e que cultue Satanás através dessa festa. Não permita que os jovens, seja teu filho ou você como pastor, a juventude da tua igreja, a tua igreja preste culto a Satanás. Pastor, não permita, porque o Senhor há de cobrar das tuas mãos. Não permita. Mas pregue o evangelho verdadeiro. O evangelho cristocêntrico, o evangelho sem novidades, porque o evangelho do Senhor por si só é uma novidade, são as boas novas, e é isto que nós precisamos pregar. E para ganharmos as pessoas para Cristo Jesus, não é fazendo uso de estratégias, usando festas pagãs, festas satânicas, mas é nos enchendo do Espírito Santo de Deus, é na unção do Espírito Santo de Deus, é com jejum, é com conhecimento da palavra, é com sacrifício, é com oração. É assim que se prega o Evangelho, é assim que se alcança as pessoas para Cristo, amado. Não lance mão de estratégias. Não lance mão destas coisas. Isso é coisa que nasceu no coração do homem, na mente do homem, e satisfaz apenas o homem. Faça aquilo que está na Bíblia. Porque aquilo que está na Bíblia é a recomendação do Senhor. Preparar-nos e irmos ao campo. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a recomendação do Senhor. E o que é o Evangelho? É isso que você precisa pregar. As boas novas de salvação. Pregue isso. E arranque toda semente do mal que está sendo inserida dentro da tua casa, dentro da tua igreja. Arranque, queime, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Portanto, diga não a Halloween. Isso é coisa do capeta. E é impossível honrar e glorificar o nome santo de Deus através de algo que é do capeta. Amém? Entenda isso. E se você acha que eu estou errado, vá para a palavra. Ore, jejue e busque discernimento de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus para lhe dar discernimento, a revelação da palavra de Deus. Não jogue pedra no pregador da palavra. Antes, busque no Senhor a confirmação das minhas palavras. Que Deus te abençoe, encha a tua vida de paz, de alegria, e que o Espírito de Deus venha lhe dar consciência de pecado, a consciência que é preciso envolver-se com o Espírito de Deus e viver Jesus Cristo acima de todas as coisas. Afinal de contas, precisamos imitar a Cristo como Ele imita o Deus Todo-Poderoso. Seja você também um imitador de Cristo Jesus, jamais imitador dos deuses pagãos. Que Deus te abençoe e te guarde. Esta é a Missão Cristã Vivos, desde 2001 pregando o Evangelho, edificando vidas em Cristo. Acesse nosso site vivos.com.br, vivos.com.br. Ouça nossas palavras, leia nossos textos e deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração.